Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Pessoal, como já comentei em outros vídeos, por muito tempo o sistema representativo brasileiro não representava a vontade dos seus representados. Poder Executivo, Poder Legislativo e a Suprema Corte nunca seguiram as aspirações do povo. Como o Olavo de Carvalho escreveu em um artigo publicado em 2015, que eu jamais esqueci, abre aspas. A democracia no Brasil nada mais é que um sistema de coleta de votos para candidatos pré-selecionados segundo os interesses do grupo dominante, o que a transforma em uma espécie de máquina de drenagem de impostos para sustentar nos seus cargos os antagonistas diretos do povo brasileiro. Fecha aspas. E é exatamente por isso que fico com o pé atrás com todos aqueles que vêm com um discurso bonitinho e sofisticado de vamos proteger nossas instituições. Tudo o que aconteceu de pior nesse país, de mensalão a petrolão, foi através das nossas instituições, justamente por estas terem sido dominadas por políticos ligados a antigas oligarquias que se importam apenas com seus projetos particulares de poder. A eleição do Bolsonaro representou um desequilíbrio desse estamento oligárquico que domina todas as nossas instituições. O establishment ficou diante de uma verdadeira zebra. Não era para o Bolsonaro subir a rampa do Planalto. Não era para o Adélio ter falhado, permitindo assim que o país tivesse o primeiro presidente que de fato representa os valores da maioria esmagadora dos brasileiros e que tenta governar sem se dobrar às deletérias práticas que sustentavam esse sistema nefasto. Hoje, o poder executivo é um vírus que invadiu o sistema. Sendo assim, o Supremo Tribunal Federal, que conta com 7 ministros indicados pelo PT, onde sua maioria nem veio da magistratura, ao invés de agir como guardião da nossa Constituição, vem agindo como guardião dos interesses do estamento oligárquico que sempre dominou o país. Nem que para isso os togados limpem suas bundas com as páginas da nossa Carta Magna. Como sabemos, o STF abriu um inquérito inconstitucional para perseguir apoiadores do Bolsonaro, sob o pretexto de combater fake news, sendo que nem existe fake news no nosso Código Penal. Um inquérito que ocorre sob sigilo, que desrespeita o devido processo legal, onde o ministro se coloca como vítima, como denunciante, como investigador e no final como juiz ainda dá o veredito do caso. Um absurdo jurídico inexistente em qualquer país minimamente democrático do planeta. Mas não é só isso. O STF interferiu em prerrogativas do Poder Executivo proibindo que o delegado Ramagem fosse empossado como diretor-geral da Polícia Federal, sem que tivesse qualquer ponto que o desabonasse para o cargo. Impediu que o presidente prosseguisse com o ato que expulsaria integrantes da Embaixada da Venezuela, o que também deveria ser uma decisão exclusiva do Executivo. O STF chamou para depor generais do Exército, sob a ameaça de serem conduzidos debaixo de vara. O STF tornou público o vídeo sigiloso de uma reunião ministerial passando por cima da recém-criada lei de abuso de autoridade, que impede que um juiz torne público qualquer conteúdo privado que não tenha ligação com o objeto investigado. Isso sem contar que quando os ministros acham necessário, eles também atuam como legisladores, mudando inclusive o entendimento de nossas leis para tirar da prisão antigos companheiros que foram condenados pelos mais diversos crimes. Bom, o fato é que os 3 poderes da República precisam atuar dentro de limites para que um não adquira superpoderes suprimindo os demais. É por isso que existem os freios e contrapesos constitucionais encarregados de manter a harmonia entre esses poderes. Por exemplo, tanto o judiciário como o legislativo possui mecanismos constitucionais para excluir membros dos demais poderes. Ou seja, como não somos uma monarquia onde o rei atua como poder moderador, se faz necessário conceder aos poderes mecanismos de moderação. O impeachment é um método de moderação do poder legislativo contra o executivo e contra o judiciário. Como sabemos, a Câmara dos Deputados pode colocar em pauta um pedido de impedimento do presidente da República.
E o Senado pode colocar em pauta um pedido de impedimento de algum ministro do STF. Já o STF pode se valer da cassação de mandato ou de uma ação penal, óbvio que devidamente amparadas na Constituição e seguindo o devido processo legal, como métodos de moderação do Poder Judiciário contra o Executivo e o Legislativo. Por exemplo, se ficasse provado que de fato o Bolsonaro interferiu na Polícia Federal para acobertar algum crime, o Supremo poderia cassar legalmente seu mandato. Entendido até aqui? Então agora eu te pergunto, qual é o método de moderação que pode ser usado pelo Poder Executivo quando este for vilipendiado por algum dos outros poderes? É aí que entra o tão discutido texto do artigo 142 da nossa Constituição, onde as Forças Armadas poderiam atender a um chamado do presidente e assim servir de poder moderador, restabelecendo a harmonia e a independência entre os poderes. E essa semana a discussão ganhou um peso maior por conta de uma entrevista em que o Augusto Aras afirmou que as Forças Armadas, com base no artigo 142, podem intervir quando houver a interferência de um poder sobre o outro. Abre aspas para o PGR. Quando o artigo 142 estabelece que as Forças Armadas devem garantir o funcionamento dos poderes constituídos, essa garantia é no limite da garantia de cada poder. Um poder que invade a competência de outro poder, em tese, não há de merecer a proteção desse garante da Constituição. Se os poderes constituídos se manifestarem dentro das suas competências, sem invadir as competências dos demais poderes, nós não precisamos enfrentar uma crise que exija dos garantes uma ação efetiva de qualquer natureza. Fecha aspas. O Ives Gandra é considerado o maior jurista vivo da atualidade. Foi um dos advogados que ajudou a formular a Constituição Federal de 88. E ele afirma que um poder moderador é fundamental para impedir os desajustes do Estado ou das instituições, exatamente como define a semântica do nome moderação, que é manter o equilíbrio. Os poderes da República são independentes, contudo entrelaçados, gerenciando funções específicas onde um deve vigiar o outro, mas sempre respeitando os seus limites. Sendo assim, um poder precisa se valer de algum dispositivo que restabeleça a ordem quando outro poder ultrapassar os limites e interferir em funções que não lhe competem. Os legisladores constituintes, no qual Ives Gandra participou, previram essa possibilidade de determinada instituição abandonar sua legítima competência e subjugar outra, onde se faz necessário entrar em cena um poder moderador para devolver à instituição sua verdadeira função e restabelecer a ordem. Para Gandra, o exército é o verdadeiro poder máximo da nossa nação, visto que é um poder bélico e militar. No entanto, não assume o comando do país justamente em respeito à democracia e à vontade popular. Dessa forma, o exército deve ser direcionado como poder moderador quando for necessário trazer o equilíbrio, caso alguma das instituições vá contra suas atribuições definidas, promovendo um cenário de caos. Nesse caso, a intervenção militar não poderia mais ser entendida como o estabelecimento de uma ditadura ou como uma ruptura do nosso Estado democrático de direito. Muito pelo contrário, as Forças Armadas garantiriam o cumprimento da Constituição e trariam de volta a harmonia e a independência entre os três poderes. A intervenção militar, como poder moderador, restabelece a lei e a ordem e devolve às instituições suas devidas funções, conforme descritas na nossa Carta Magna. Bom, dito isso, quem acompanha aí o meu canal há mais tempo sabe que eu sempre fui contra o acionamento do artigo 142, por diversas razões que já vou expor. Mas antes temos que entender que os intervencionistas pedem que o presidente acione as Forças Armadas por qualquer coisa, quando o Congresso não aprova determinado projeto vindo do Executivo ou quando derruba determinado veto. Lembro que ano passado pediram intervenção militar quando o Senado derrubou o decreto das armas. Temos que entender que tudo isso, sendo ruim ou bom, está devidamente previsto na Constituição.
Até mesmo quando o parlamento isola o presidente, impedindo sua governabilidade, isso também faz parte do jogo. E se amanhã ou depois o legislativo conseguir enquadrar o Bolsonaro em um crime de responsabilidade e colocar em pauta um processo de impeachment, podemos não concordar e sair às ruas para protestar, mas não estamos diante da extrapolação de poderes. Está tudo dentro das regras. Não cabe às Forças Armadas resolver problemas advindos da má escolha dos brasileiros na hora de eleger aqueles que vão ocupar as cadeiras dentro do Congresso Nacional. Pensar em artigo 142 nessas circunstâncias é ter um completo desconhecimento da dinâmica que a democracia impõe. Até porque, se fosse assim tão simples, a Dilma teria invocado o dispositivo para fechar o Congresso e evitar o seu impeachment. No entanto, agora com toda essa torpeza do Poder Judiciário, estamos diante de um cenário que, segundo inúmeros juristas, torna completamente legítimo o acionamento das Forças Armadas como poder moderador. Só que, na realidade, nós não temos a menor ideia como isso se daria na prática. Não sabemos como o Exército faria para coibir os desmandos do Supremo. Não sabemos como faria para os ministros recuarem e se limitarem às suas funções constitucionais. Sim, seria lindo uma junta militar destituir os ministros que extrapolaram suas funções e depois o Bolsonaro nomear novos integrantes em seus lugares. Mas será que teria alguma chance de acontecer dessa forma? Nós não sabemos, mas temos que ter em mente que a partir do momento que o Exército está imbuído de um poder tão grande, tudo pode acontecer. Em 64, era para os generais estabelecerem um governo provisório e em pouco tempo convocar novas eleições. Porém, eles resolveram ficar 20 anos no poder. Outra, será que com 8 anos de PSDB e mais 13 anos de PT, as nossas Forças Armadas não foram nem um pouquinho cooptadas? Você acha mesmo que não existe uma movimentação progressista dentro da corporação? Basta ver quantos militares já foram exonerados dos seus cargos no governo Bolsonaro por incompatibilidade ideológica. Teve general agindo como sindicalista, indo contra a privatização dos Correios. E outro que queria controlar as redes sociais. Isso sem falar no vice-presidente que já deu declarações pró-aborto. É por isso que eu ainda insisto no método ucraniano. Para mim, a intervenção popular continua sendo a melhor opção, visto que é uma opção que vem do povo e não do Estado. É um movimento estabelecido de baixo para cima e não de cima para baixo. No entanto, é óbvio que chegamos em um ponto que a normalidade democrática já foi quebrada. Já estamos em um regime de exceção, onde talvez apenas um poder militar seja capaz de estabelecer a normalidade. Os juízes ultrapassaram todos os limites quando instituíram uma espécie de AI-5 do Supremo para perseguir arbitrariamente aqueles que criticam os seus desmandos e apoiam um presidente democraticamente eleito. Sendo assim, o que nos cabe nesse momento é intensificar e recrudescer ainda mais as manifestações em favor do governo e contra a ditadura das togas, mesmo diante das perseguições e ataques que tendem a piorar cada vez mais. E torcer muito para que as Forças Armadas estejam de fato ao lado do povo e dispostas a defender nossos direitos constitucionais, que estão sendo pouco a pouco usurpados. E por hoje é isso aí, mas eu quero saber da sua opinião. Você acha que chegou a hora dos militares entrarem em cena? Ou não, você acha que isso seria um desastre ainda maior? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Curte e compartilhe o vídeo para ele ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal. Confere se o sininho das notificações está ativo e se você gosta do trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal ficar em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!